Fala galera, meu nome é Roberta, você está no canal Português na Folha e hoje nós vamos falar um pouco sobre a crase, vamos analisar umas questões da CESP, Sebrasp sobre os casos de crase. Fica comigo até o final porque esse conteúdo vale muito a pena, se inscreva no canal e ative o sininho. Então, para quem não conhece a banca CESP, é uma banca bem engenhosa, é uma banca que cobra de seu candidato que ele conheça os tópicos que estão sendo cobrados. Então, é necessário prestar bastante atenção no texto, porque existem alguns detalhes, algumas pegadinhas, e se o candidato não prestar muita atenção ao que está sendo pedido, ele perde a questão. Então, vamos lá para a primeira questão. Lembrando que todo o conteúdo que eu coloquei nesse vídeo aqui, ele está sendo explicado numa aula que eu fiz sobre os casos em que não ocorre crase, e vou deixar todos os links das aulas sobre crase na descrição desse vídeo. Então, vamos lá para a questão. Mas até o Iluminismo, no século XVIII, a humanidade não recorreu a teses raciais para justificar a escravidão. A ausência do sinal indicativo de crase em ateses indica que o substantivo está sendo usado em sentido generalizado, sem a determinação marcada pelo artigo. Então, o que nós precisamos analisar primeiramente? A regência do verbo recorrer. O verbo recorrer, alguém recorre a alguém ou a alguma coisa. Tá? Então, o verbo recorrer é um verbo transitivo indireto e se liga ao seu complemento, teses raciais, de forma indireta, ou seja, utilizando uma preposição a. Então, o verbo recorrer utiliza uma preposição a para se ligar ao seu complemento. Aqui, o que a gente precisa saber? Se é só uma preposição ou se temos a preposição e a presença de um artigo. Tá? Então, nós vamos verificar aqui. Para que aqui exista um artigo, é necessário que haja uma marcação de plural. Por quê? Porque apenas o artigo varia em gênero e número. A preposição, ela é invariável. Quem determina, e aí eu até coloquei no outro tópico, observar o artigo e a marcação de plural. Quem determina o gênero e o número do substantivo, tá? É o determinante, é o artigo. Então, se aqui, antes desse nome no plural, eu não tenho a marcação de plural, significa que eu tenho apenas o a da preposição. Se eu tivesse a marcação de plural, aí com certeza haveria o acento grave sinalizando a crase, porque existiria sim uma preposição e um artigo. Mas guarda isso, no nome que está antecedido pelo a, se esse nome for no plural e esse a aqui não tiver no plural, ele tem o sentido generalizado e não ocorre crase. Por quê? Porque não há a presença do artigo, apenas o artigo vai definir, vai determinar o substantivo. Então, se não há a presença desse artigo e há apenas a preposição, essas teses raciais aqui, elas não estão definidas. Tá? Então, o sentido dessas teses raciais é um sentido generalizado, que é o que afirma a questão. A ausência do sinal indicativo de crase em ateses indica que o substantivo está sendo usado em sentido generalizado, sem a determinação marcada pelo artigo. Então, essa afirmação está certa. O cenário econômico otimista levou os empresários brasileiros a aumentarem a formalização do mercado de trabalho nos últimos 5 anos. No período acima, a partícula a ocorre tanto como preposição quanto como artigo. A primeira ocorrência é uma preposição exigida pelo emprego do verbo levou. A segunda ocorrência é um artigo que determina a formalização. O que vamos analisar primeiramente? A regência do verbo levar. Então, alguém leva alguma coisa a alguém ou a algum lugar, tá? Só que nesse caso, o verbo levar, ele tem o sentido de induzir. Por quê? O cenário econômico otimista levou os empresários brasileiros a alguma coisa, a realizarem alguma coisa, que no caso foi aumentar a formalização do mercado de trabalho nos últimos 5 anos.
Então, esse verbo levar, ele tem o sentido de induzir. O verbo levar, ele é verbo transitivo direto, quando ele se liga ao seu complemento de forma direta, tá? Então, levou os empresários brasileiros, aqui temos o complemento direto do verbo levar, levou a aumentarem a formalização. Aqui temos o complemento de forma indireta, porque esse complemento se relaciona com o verbo através da preposição a. Então, aqui temos o complemento de forma indireta. O que mais que a gente precisa observar? Verificar se o primeiro a é apenas uma preposição. Então, vamos lá, de que ele está falando? O cenário econômico otimista levou os empresários brasileiros a aumentarem a formalização. Sim, esse a aqui é o a de uma preposição que é exigida pelo verbo levar. Observar se o segundo a que aparece no texto é um artigo. Então, qual é o outro a? Esse aqui. Empresários brasileiros a aumentarem a formalização. Sim, é o a de um artigo que determina o nome formalização. Então, no período acima, a partícula a ocorre tanto como preposição quanto como artigo. A primeira ocorrência é uma preposição exigida pelo emprego do verbo levou. A segunda ocorrência é um artigo que determina a formalização. Qual é a questão aqui? Não ocorre crase antes de verbo, tá? É uma regra básica para o uso da crase. Então, antes de verbo, nunca vai ocorrer crase, porque o verbo ele não é determinado por um artigo. O artigo ele não antecede verbo. Então, se o verbo ele não é antecedido de artigo, então não há como, aqui nesse a, nós termos uma fusão de uma preposição e um artigo a ocasionando o processo de crase. Então, guarda isso. Então, aqui nós temos o a da preposição e sim, aqui nós temos o a apenas do artigo que determina esse nome. Esse a aqui da preposição está iniciando um complemento, tá? Então, é apenas a preposição e aqui é apenas o artigo. Esse é o primeiro a, tá? A primeira ocorrência é uma preposição exigida pelo emprego do verbo levou. E sim, a segunda ocorrência é um artigo que determina formalização. Então, resposta, certo. O regime trabalhista, ao adotar estratégias de proteção à saúde do trabalhador, institui mecanismos de monitoração dos indivíduos, visando a evitar ou identificar precocemente os agravos à sua saúde. Não se usa o acento grave na preposição a logo depois de visando, porque o verbo evitar não admite o artigo definido feminino. Então, o que precisamos analisar primeiro nessa questão? Analisar a regência do verbo visar. O verbo visar é um verbo transitivo indireto. Isso significa que ele se liga ao seu complemento utilizando uma preposição. Nesse caso, vai ser a preposição a, tá? Então, quando ele tiver o sentido de ter por fim, ter por objetivo, tendo em vista, pretender, ele é verbo transitivo indireto. Mas ele também pode ter um sentido diferente. Por exemplo, quando ele tem um sentido de mirar, olhar, apontar, por exemplo, o aluno visou a professora, tá? Então, nesse caso, ele é transitivo direto, tá? Ele se liga ao complemento de forma direta. Mas a questão aqui, né, é que ele é um verbo transitivo indireto. Então, ele vai se ligar ao complemento através da preposição, que é o que está sendo dito aqui. Não se usa acento grave na preposição a, tá? Essa preposição aqui. O que seria utilizar acento grave na preposição a? Então, havendo a fusão da preposição com o artigo, ocasionaria o processo de crase, sinalizada pelo acento grave. Só que é o seguinte, antes de verbo, não existe ocorrência de artigo. O verbo ele não é antecedido por determinante, tá? Então, aqui não há a presença de um artigo fundido com esse a. Portanto, o processo de crase não ocorre. Então, não se usa acento grave na preposição a logo depois de visando, certo? Porque o verbo evitar não admite o artigo definido feminino.
O que mais que eu coloquei? Isso, verificar se o a é apenas uma preposição. Então, sim, é apenas uma preposição. Portanto, a resposta está certa. Graças a essa reciprocidade entre uma coletividade e sua teoria, esta é um atributo fundamental na definição de um grupo. Já que a estrutura sintática exige a preposição a ausência de sinal indicativo da crase em "há essa reciprocidade" mostra que, por causa da presença do pronome demonstrativo essa, o artigo não é aí usado. O que nós precisamos analisar primeiramente? A expressão graças a. Então, a expressão graças a, aqui não se trata de uma questão de regência, tá? Ela é uma locução conjuntiva. Então, ela exige o emprego de uma preposição mais um artigo. Por exemplo, graças ao menino, né? Aí tem a preposição mais o artigo o, tá? Então, o que acontece? A questão quer saber se antes desse pronome demonstrativo essa, vai ocorrer o artigo, tá? Junto da preposição a. O que mais nós precisamos verificar? Se o a é apenas uma preposição. Então, temos apenas o a de uma preposição. Porque o pronome essa, esse, isso ou esta, este, isto, não são precedidos de artigo. Tá? Então, se não é precedido de artigo, não ocorre crase antes desses pronomes. Olha, observar a ausência de artigo diante do pronome essa. Se fosse aquela, aquele e aquilo, a crase seria possível. Por quê? Existe a junção, a fusão da preposição a mais o a inicial dos pronomes aquela, aquele e aquilo. Então, justamente, uma das formas da gente saber se a crase ocorre antes de aquele, aquela e aquilo é trocar esses pronomes pelo esta, este e isto. Porque aí, se sobrar um a, então significa que esse a é o a da preposição, tá? Tem vídeo sobre isso aqui no canal, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo aqui e também no card de informação aqui no cantinho. Por não haver o a de um artigo fundido com o a da preposição, né, não ocorre crase antes desses pronomes aqui. Não há presença de artigo aqui. E aí, o que a questão está pedindo aqui? Já que a estrutura sintática exige a preposição a ausência de sinal indicativo da crase em "há essa reciprocidade" mostra que, por causa da presença do pronome demonstrativo essa, o artigo não é aí usado. Sim, verdade. Não ocorre artigo antes desses pronomes, tá? Se não ocorre artigo antes desses pronomes, não há possibilidade de fusão do artigo com a preposição, ocasionando o processo de crase sinalizada pelo acento. Então, a afirmação está certa. José Genuíno disse que o isolamento da Venezuela poderia levar a uma crise e a um fundamentalismo. Em a um fundamentalismo, o emprego de preposição deve-se à regência de levar e não exige sinal indicativo de crase, porque antecede artigo indefinido masculino. Então, o que precisamos analisar primeiramente? A regência do verbo levar. O verbo levar, ele é um verbo transitivo direto e transitivo indireto. Então, alguém leva alguma coisa a alguém ou a algum lugar. Nesse caso aqui, o verbo levar, ele não tem o sentido de transportar, ele tem o sentido de induzir. Porque José Genuíno disse que o isolamento da Venezuela poderia, se eu substituir aqui o levar por induzir, cabe perfeitamente. Então, poderia induzir a uma crise, né, e etc. Então, aqui o verbo levar, ele exige uma preposição a para se ligar ao seu complemento indireto. Essa preposição, ela está antecedendo um artigo indefinido. Tá aqui. Então, o que mais que a questão exige? Observar o motivo pelo qual não ocorre crase antes de artigo indefinido.
Pensa comigo. Dois artigos não ocupam o mesmo lugar dentro de uma sentença. Ou seja, ou eu coloco um artigo aqui, né, junto dessa preposição, esse artigo e essa preposição estariam fundidos num processo de crase sinalizada pelo acento grave, ou eu utilizo o artigo definido para definir o nome, ou eu utilizo um artigo indefinido para indefinir o nome. Então, ou dar um sentido generalizado. Então, assim, dois artigos não ocupam o mesmo lugar dentro da sentença. Ou eu uso um artigo definido, ou eu uso um artigo indefinido. Então, o que a questão está pedindo? Em A1 fundamentalismo, o emprego de preposição deve-se à regência de levar e não exige sinal indicativo de crase porque antecede artigo indefinido. Sim, verdade, indefinido masculino. E aí, qual é a pegadinha dessa questão aqui? Porque antecede artigo indefinido masculino. Não é porque é um artigo indefinido masculino. Pode anteceder um artigo indefinido feminino também. Não vai ocorrer. Então, nesse A aqui não ocorre, tá? Antecedendo um artigo indefinido masculino. E nesse A aqui, que antecede um artigo indefinido feminino, também não vai ocorrer. Por quê? Porque antes de artigo indefinido não ocorre crase. Então, independente de ser masculino ou feminino, essa afirmação aqui ela está errada.